Foi. Bom, estamos de volta com a nossa série aqui do Grupo de Estudos de Idade Média. A gente agora vai fazer uma novidade. Vamos trazer a série A Vida Secreta da Idade Média, da professora Helena Percivaldi, uma professora italiana que teve a sua obra traduzida aqui no Brasil pela editora Vozes. E ela narra nesse livro, ao longo de 15 capítulos, fatos e curiosidades do milênio mais obscuro da história. Esse é o subtítulo do livro da professora Percivaldi. Então a gente vai ter aqui a ocasião de juntos discutirmos alguns desses tópicos. Andamos fazendo em off, fora não só do YouTube, mas também aqui na nossa série que começou com temas do dicionário do professor Jean-Claude Schmitt e também do professor Jacques Legoff. Visitamos vários tópicos, vários temas, e agora temos algum gabarito, não só para acrescentar perguntas, mas também para avaliar outras obras. E aqui nós vemos, com um certo rigor de ensaísta, que é, aliás, uma boa ensaísta italiana, a professora Percivaldi. Ela não é uma especialista de história, mas ela é uma grande ensaísta e pesquisadora. Isso já ajuda a organizar o cenário. Então, essa obra ela é dividida em 15 capítulos que vão trabalhar com várias questões de curiosidades, desde monges, as viagens, a culinária, a questão dos tabus, medicina medieval, enfim, igreja. E a gente vai começar por um pleito que nós fizemos pela opção dos excluídos, que é, na verdade, o último capítulo dessa obra da professora aqui, a Percivaldi. Os Excluídos é o 15º capítulo. Então, nós vamos iniciar, lembrando sempre que nós não temos um compromisso específico de correr ou finalizar o quanto antes. O bom é que ela divide em pequenos subblocos e esses blocos, geralmente, pelos meus cálculos, podem caber aqui num encontro. Se for necessário mais de um, não tem o menor problema. O importante é que a gente tenha uma clareza sobre esses fatos mais obscuros e assim a gente complemente os aspectos históricos da medievalidade que a gente andou estudando ao longo desses últimos encontros. Então vamos ver, começar com Os Excluídos. Iniciem aí, logo nessa primeira parte, que é uma introduçãozinha que é feita, né, inclusive com as referências que ela se utiliza. Então ela começa citando aqui prostitutas, né, homossexuais, bandidos, ladrões, são alguns desses rejeitados, diz ela. O mundo dos rejeitados é, na Idade Média, extremamente colorido e vivo. Quer dizer, a gente pode até sublinhar esse primeiro comentário dela, que o mundo dos rejeitados na Idade Média é extremamente colorido e vivo, porque ajuda a entender o que está por trás. Ao contrário daquela imagem que se criou, não há um obscurantismo dentro da Idade Média. O obscurantismo ele vem no nosso olhar, né? Ou seja, ao estudar a medievalidade, ao estudar a Idade Média, eu observo como um cego. Não, é o que a maioria das pessoas pensa. Somos cegos tentando ver a Idade Média? Não. Na grande realidade, enxergamos com perfeição, porém a luz está apagada. Essa é a diferença. Então, quando você tem uma pequena sombra e você consegue observar de soslaio algo que é perscrutado na Idade Média, eu consigo ver, porque mesmo estando no escuro, eu não sou cego, né? Essa é a grande mudança de paradigma que é necessária. Entender que não, o período mais obscuro, e ela até brinca com isso no subtítulo do livro, curiosidade sobre o período mais obscuro da história, na verdade ela se refere ao nosso olhar que está pleno desse obscurantismo. Por quê? Porque não temos todos os dados, não temos todas as clarezas e as fontes, quando existem, tendem a uma parcialidade. Parcialidade essa que pode vir da historiografia ou pode vir até mesmo daqueles que são os produtores da fonte, os escritores, enfim, os pares da época. Ela segue aqui, pessoas que vivem à margem da sociedade e que com ela contrastam, negam a sua organização, ou mesmo são marginalizadas por não se conformarem às regras e aos valores dominantes. Em outras palavras, é fundamental estudar os excluídos
e talvez não tenha sido à toa que esse foi o item que todo mundo votou, porque os excluídos eles permitem enxergar o valor da sociedade. Por exemplo, ao renegar alguém que está vivendo na mesma sociedade que a nossa, mas essa pessoa é renegada à margem, ela é marginalizada, isso significa o quê? Né? Então é muito mais através do que a gente oculta, do que a gente quer esconder e daquilo que não queremos que seja visto, que deixamos evidentes os valores que estão na nossa comunidade, na nossa sociedade. Segue. Se quem, explica aí, ó, se quem comanda a sociedade os despreza, marginaliza e pune, o povo, por sua vez, tem para com eles uma atitude de certo ambígua. Teme-os e, a seu modo, os admira. Há uma certa liberdade em ser excluído, né? Há uma certa liberdade em ser excluído, porque o excluído ele pode operar, como ele opera na tangente social, ele pode fazer praticamente qualquer coisa e não ser julgado pela sociedade, porque ele já está naquela categoria fora. Né? Alguns exemplos aqui, por exemplo, nós vemos o caso do limpador de via pública, né? Os garis, que são excluídos da sociedade. Eles vivem à margem da sociedade. Ah, mas é um emprego muito digno, são contratados por concurso, são extremamente trabalhadores, inteligentes, com formação, têm um certo preparo físico, senão não tinha conseguido entrar. A gente sabe que é extenuante aquelas provas de contratação, né, e são eliminatórias as provas de habilidade física. Não importa. Nada do que a gente diga para exaltar essas figuras vai representar a inclusão deles. Eles são excluídos. Então, se aparece um vídeo, como muitos de nós já vimos na internet, ele dançando com uma vassoura no meio da rua, ele tem essa liberdade. Por quê? Porque ele é um excluído. Vai um desembargador da República dançar no meio da rua, imediatamente ele vai ser afastado, vai se abrir uma sindicância. Então, não se impede ao excluído, por exemplo, o dom da alegria. Ao mendigo que vive na rua, pode gargalhar em voz alta, as pessoas vão ter pena dele, vai ser considerado mais um louco que ali está presente. Então, vejam vocês que a sociedade, em geral, vai desprezar. Ou seja, a ideia do excluído é a ideia do desprezo. Mas o povo, que muitas vezes acaba sendo excluído em alguns níveis, dependendo da época e da circunstância econômica, esse povo sempre vai ter uma atitude ambígua com esses excluídos. Então, de uma forma geral, o corpo amorfo da sociedade, ele despreza o excluído, mas a população quase sempre também excluída, seja por pobreza ou por dificuldades de aprendizado ou vinculada à formação, ela também, por ser excluída, acaba tendo uma relação mais ambígua. E é interessante isso que a professora fala, eles são temidos e, ao mesmo tempo, admirados de algum modo. E nós queremos ver, claro, aprofundar esses casos em que eles são admirados, para a gente ver se a gente consegue trazer análogos até a nossa contemporaneidade. Segue. Em alguns casos, até os transforma em heróis sui generis. São figuras admiradas, são figuras apreciadas. Vejam aí nessa sequência final da introdução. Se o homossexual é condenado sem piedade pelo seu, aspas, desvio, a prostituta é um mal necessário, que preserva o homem dos excessos. Olha a mentalidade de uma época, né? Aquele raciocínio que o próprio Foucault coloca ao propor uma história das mentalidades. Se o ladrão rouba e coloca a ordem social em perigo, torna-se, porém, simpático quando rouba dos ricos para dar aos pobres. Aquela ideia do Robin Hood, né? Que rouba, mas garante aqueles que estão em situação periclitante. Já que o Estado não vai ampliar o peso da cobrança sobre as comunidades mais abastadas, há aquela figura justiceira, que não deixa de ser uma figura ladra, que vai roubar de quem tem para dar para quem não tem. E é uma figura exaltada, né? Tanto que a história do Robin Hood é quase mítica.
e nós vamos também ter ocasião de analisar. E caso se arrependa, pode até mesmo se redimir. É a redenção daquele que faz um mal com o fito do bem comum. E aí várias discussões, até em cima da moral kantiana, a gente pode trazer aqui para a mesa. A sua sorte de protagonista no submundo pode ser mudada para melhor. O que não acontece, aliás, com o proscrito por antonomasia, que é o judeu. Aí a situação realmente fica mais grave. Qual é o significado, qual é a importância disso? Essa ideia da antonomasia que a professora traz, né? A gente sabe que é uma variação da ideia da metonímia, você substitui esse objeto ou uma entidade, ou uma pessoa, ou um grupo de pessoas por uma outra, e aqui no caso a pessoa deixa de ser uma pessoa, ela deixa de ser um ser humano, ela deixa de ser um companheiro, ela passa a ser apenas um judeu. E dependendo do que você entende como significado ou carga de significado a essa palavra judeu, você pode ter compaixão, exaltação, pena, piedade ou ódio mortal, exclusão, enfim. Tudo isso aconteceu na Idade Média e vem acontecendo de muitas montas até os dias de hoje. Então, envolvido, diz ela sobre os judeus, por uma atávica suspeita, por um escárnio e uma raiva, na primeira oportunidade ele é acusado das piores iniquidades e oprimido por perseguições em massa. É a sina, quase uma chaga que se associou a essa ideia, né? O Iudes, o Iudoi, o judeu, que vem, nós vamos ter ocasião de ver, isso já é o final desse capítulo. Então, aqui nessa introdução, ela apenas enumera os vários que a gente vai apresentar e depois ela volta para trabalhar cada um deles individualmente. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, antes dessa introdução aqui que a gente fez, fica à vontade, porque aí a gente já tem margem para entrar na ideia dos foras da lei e dos subversivos. Pode falar. Temos aqui uma primeira pergunta que está sendo feita. Vamos ver aqui a pergunta. A pergunta é a seguinte: aqui no capítulo dos excluídos, sentiu-se a falta dos escravos. Os escravos poderia ser uma categoria que incluída aqui? Não é que exatamente seja excluído, mas, por exemplo, não tem pouca participação da sociedade, as crianças e as mulheres, né? Isso daí, por exemplo, em lugares como a Rússia, foi até o século XIX. Lembramos Guerra e Paz, quando o personagem Pierre, constrói uma escola e coloca as crianças na escola, os pais ficam desesperados, porque não querem que as crianças trabalhem com eles no campo, até efetivamente terem um espaço para estudarem. E as mulheres, está complementando a pergunta, elas trabalham em casa e ajudem no campo, os próprios servos, né? Então, interessante isso analisar, porque na Rússia, na própria União Soviética, a gente viu isso acontecer durante muitos períodos, a libertação desses escravos, então acrescenta nessas sociedades uma demora da Revolução Industrial. A única objeção que a gente teria ao tema seria essa. Sim, e é uma coisa interessante, porque ele não cita os escravos, talvez porque, de certa forma, apesar deles serem, claro, por definição, excluídos, eles ainda teriam algum tipo de aceitação, né? Aqui, por exemplo, chegou a acontecer casos no Brasil da gente ver pessoas que toleravam excessivamente a tortura e até a execução em praça pública de muitos desses escravos, mas apenas quando eles eram desviados, ou seja, era fujão, ou era, né, tinha essa alcunha, o escravo que era o fujão. Enfim, vamos ver se a gente consegue, de repente, entender através desses subversivos, ou eventualmente os fora da lei, porque aqui a categorização que ela chama de excluído não é só o excluído social, é uma marginália do viver em que eles não são admitidos como integrados em nenhuma circunstância dessa sociedade. Isso é curioso, porque, por exemplo, aquilo que nós falávamos, né? O escravo ele pode, eventualmente,
ter alguma participação. Ah, mas não vota, não... Sim, o caso também da mulher e da criança, né? Não teria uma participação direta, mas em algum momento eles são aceitos dentro desse meio social. E essas figuras aqui, boa parte das que a gente vai tratar, elas são por uma decisão coletiva, por esse conjunto de valores medievais que operavam no dia a dia dessas pessoas, elas são postas para fora dessa sociedade. Mas elas estão ali dentro, elas podem estar dentro, mas não estão inseridas. Né? É esse talvez o pulo do gato. Mas vamos ver se, de repente, o espaço aqui se configura dessa maneira, para a gente ver se caberia incluir. Nós temos um capítulo, acho que é o segundo capítulo, que ele trata exatamente sobre as mulheres e os idosos, mas me parece também muito lógica essa ideia de incluir os escravos, incluir as crianças, né? As mulheres que não tinham pouca ou nenhuma participação. Né? Fala. Mais uma complementação aqui que está sendo feita. Por essa lógica, a gente poderia pensar com esse raciocínio, todos eram excluídos, menos os homens. Né? Por exemplo, as mulheres, as crianças, os velhos, todos seriam excluídos. Agora, parece aqui, pelo pouco da leitura que a gente pôde fazer, parece que o foco da professora Percival era o foco daqueles que não haviam qualquer tipo de aceitação. Os escravos seriam aceitos. Todos queriam que os escravos trabalhassem. Mas ninguém tomaria, por exemplo, um bandido para colocar dentro da sua casa, um homossexual. Então parece que um pouco essa seria a lógica da professora Percivaldi. Vamos ver como é que ela desenvolve. A mim também, né, quando a gente fez essa seleção, a questão dos excluídos, me pareceu também nessa linha, né, que apesar de viverem no interior da sociedade, eles não são inseridos da sociedade e vivem à margem. Talvez se a gente puder pegar o exemplo desses fora da lei e tentar comparar com o exemplo do escravo e da mulher e das crianças, eu acho que vai ficar mais fácil. Mas eu acho que também é nessa linha, né, de trabalho que ela está apresentando, porque foi o que você falou, ninguém vai colocar um ladrão, um assassino, uma figura pérfida que vai ser com quase todas as sociedades condenadas, né? Poucas são as sociedades que exaltam figuras assassinas, espúrias e, enfim, detratoras, torturadoras, apesar de a gente saber que existe, mas de qualquer maneira a gente ainda encontra alguns desses exemplos na Idade Média e podemos ver aqui, né? Vamos ver como é que esses fora da lei, esses subversivos se enquadram, né, nessa comparação, a ideia do excluído. É bom até a gente antecipar isso um pouco no debate, porque toda essa nossa discussão traz uma luz ao próprio conceito da exclusão, né? Que é um conceito antropológico que pode vir a complementar os ideários. Lembre-se que um dos elementos aqui é você trazer uma percepção forçosa para essa realidade, trazendo até a contemporaneidade. Vocês não tiveram acesso aqui, nem ocasião de observar o início, onde a professora fala aqui, ela cita, mas se vocês verem na epígrafe da dedicatória dela, ela faz uma citação nesse livro do Émile Auguste Chartier, que é o Alain Chartier, né, um dos grandes historiadores. Ela diz que a história é um grande presente e nunca apenas um passado. Então, ela abre bem com esse raciocínio, porque nada é fortuito, está sendo colocado aqui para que o presente se manifeste através desse olhar pelo passado. É claro que seria muito naíve, muito ingênuo da gente seguir apenas uma linha de Cícero da historiografia, que vai dizer que a história é a mestra da vida. Realmente a história é a mestra da vida, porém, isso quando você quer utilizar a história para um melhoramento humano, filosófico, espiritual, por que não dizer? Né? Agora, é claro que, cientificamente falando, a história pode ser, sim, mestra da vida, mas ela tem um prenúncio maior, né? Por relatar os fatos, os eventos que acontecem e, marcadamente, demonstrar os princípios chamados ciclotímicos, ou seja, o que vão e voltam nessa sociedade ao longo dos séculos e da sua manifestação. Né?
Então, muito bom. A gente fechou bem essa introdução. Eu acho que agora ficou uma ideia chave aqui, bem centrada disso que a gente vai começar a abordar agora nesse que vai ser o primeiro item. Então, foras da lei e subversivos. Por toda a Idade Média, era muito comum topar com algum bandido, saqueador ou ladrão. Inúmeras fontes atestam o sentido de precariedade difundido na ausência e desorganização em todos os níveis do poder central, razões pelas quais, frequentemente, já volto à citação, frequentemente, as casas dos pobres e dos camponeses são espoliadas até o chão e os próprios moradores, amarrados ou aprisionados, e não são libertados enquanto os sequestradores não receberem como resgate tudo aquilo que as vítimas possuíam ou sobre o que os criminosos pudessem pôr as mãos, fecha aspas. É uma citação da História Nova de Guilherme de Malmesbury. É uma citação forte, chocante, porque você percebe por que não vai espoliar feudo dos outros, castelo dos outros. Olha, porque quem tem medo, né? É aquela velha ideia. O camarada não vai adentrar uma fortificação para poder espoliar. Ele vai espoliar o que é fácil. Porque uma das coisas que está muito ligada, até antropologicamente falando, a essa ideia do saqueador, do ladrão, a ideia do banditismo, é a covardia de atacar o mais fraco, né? Que nem ele vai passando correndo, por que ele não vai em cima de um camarada 3x2, né? Não vai assaltar armário, não. Ele assalta uma senhora, ele assalta um adolescente de mochila que não está de costas, não tem como se defender, assalta uma mulher que é mais fraca, não vai poder se reagir do que ele ali. Enfim, uma série de questões que vão surgindo, e isso remonta, claro, desde de priscas eras, não só na História Nova aqui do Guilherme de Malmesbury, mas também de outros cronistas medievais. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é essa ideia que ele fala, vamos sublinhar, o sentido, vamos botar assim, fontes atestam, vamos sublinhar aí, fontes atestam o sentido de precariedade, está na quarta linha, fontes atestam o sentido de precariedade, aqui para mim é a quarta linha, não sei para vocês, mas está logo no começo. Fontes atestam o sentido de precariedade difundido na ausência e desorganização em todos os níveis do poder central. Isso é muito importante, porque mostra a essência do que é o medievalismo. Quando falávamos da cidade na Idade Média, quando falávamos da formação do poder central na Idade Média, o que ocorre? Ocorre que no princípio da Idade Média, através da eliminação de uma estrutura centralizada na forma do Império Romano do Ocidente, o que sobrou foi uma desordem para todos os lados, porque muitos daquelas localidades, daqueles feudos, daqueles pequenos reinos, só se mantinham organizados dentro do aspecto político que era permitido pelo Império. Quando o Império se ausenta, e aqui, é claro, falamos principalmente da Idade Média Ocidental, essa organização cai por terra. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o que falávamos no começo, a ideia do vilipêndio, principalmente ao pobre, que já é uma forma de exclusão, ao camponês, que também é uma forma de exclusão. Mas a gente tem que discutir aqui até que ponto essa exclusão do pobre e do camponês pode ser considerada análoga, por exemplo, a uma exclusão de um bandido, né? Afinal de contas, um torna-se excluído por uma razão de mal proceder em detrimento de uma sociedade e outros, na verdade, são por penalidade daqueles que agem contra essa sociedade. Então, se eventualmente há uma corrupção, há um roubo, há na cúpula da dominação, aquele indivíduo prejudica o extremo oposto da classe social e não apenas ele próprio, né? Como, por exemplo, o bandido. O bandido prejudica aquele que é a vítima, claro,
mas, acima de tudo, prejudica a si mesmo porque perde a sua identidade ante a sociedade e passa a ser excluído e efetivamente penalizado, né? É aquela velha brincadeira. Se for pobre, é bandido. Se for rico, é corrupto, né? E aí você começa a trabalhar também com outras categorias antropológicas da exclusão que a gente tem que pedir ajuda aqui. Nós não vamos conseguir dar cabo desses excluídos apenas de uma perspectiva histórica. Vamos sim apelar para alguns elementos filosóficos, antropológicos e principalmente sociológicos, principalmente na escola americana e inglesa, que trabalha com o conceito de deviance ou deviance, que é o desvio de conduta, né? A gente pode até entrar num terreno psicológico também que ajuda a compreender. Então vamos juntos ver que realmente o assunto é interessante, que traz no seu cerne toda uma série de mazelas de uma sociedade, né? Você vê a que passo está uma sociedade justamente observando quem que ela exclui. Exclui apenas os pobres, que seria um caminho tradicional das sociedades produtivistas, exclui apenas o pobre, mas também exclui alguns ricos, né? Então, tudo isso pode ser jogado aqui para a mesa, para o debate. Veja a palavra que é utilizada aqui no texto, combater, depois das aspas. Combater essa praga era muito difícil. Essa era a visão da sociedade medieval, a praga do banditismo e do ladrão. Terminadas suas abordagens, segue o texto, sozinhos ou em grupos, geralmente desapareciam, escondendo-se. E não era raro que abandonassem a redondeza para evitar uma possível captura e para partir no anonimato, claro, a conquista de outros saques. Então já terminei, né, no jargão criminoso, esculachou uma área, agora ele vai para outra e segue vilipendiando, tentando manter ao máximo o anonimato. O bom bandido é aquele bandido que é desconhecido, é aquele bandido que não tem um rosto, porque rouba, mas não é visto, né? Então a ideia de prender e puni-los, explica a Helena Percivaldi, era quase impossível. Ou eles seriam presos em flagrante ou delatados por algum dos comparsas. Um testemunho da dificuldade de limitar o fenômeno e de garantir aos culpados a justiça é a existência, pasmem, de fórmulas mágicas para expulsar os ladrões, como as elaboradas pelo médico inglês Johannes de Murfield, morto em 1409, junto com uma série de conselhos igualmente úteis. Olha, tinha de tudo. E é interessante porque aqui a gente tem a ocasião de fazer um paralelo com a questão da religiosidade, principalmente o sincretismo das práticas populares, as crendices associadas à própria igreja, que em grande parte era dominada pelo cristianismo católico, mas que, dependendo do lugar, era muito mais atenta a um paganismo ainda herdeiro de elementos antigos do que propriamente medievais. Dá um exemplo, o próprio culto à figura de São Miguel Arcanjo, né? Miguel Arcanjo, essencialmente, era um culto popular de origem pagã, mas que, em função da força e do impacto que tinha na Idade Média, acabou sendo incorporado na cultura e na religiosidade no catolicismo. Nós tivemos a ocasião de falar disso quando vimos o verbete dos anjos, né, que tratou exatamente sobre isso. Mas não só isso. Ideias de invocação. Olha só o exemplo. Poder-se-ia, por exemplo, escrever sobre ser a virgem a evocação Agios Crux, Agios Crux, Agios Crux Domini. E você suspende isso sobre a cabeça com a mão esquerda e eis que a identidade do ladrão seria revelada em sonho. Olha só o nível da ideia. Então você escreve para revelar, para trazer uma revelação. O próprio exemplo que a gente comparou com a ideia de Miguel Arcanjo são as orações que são feitas contra proteções que são muito mais mundanas do que propriamente espirituais, não é?
como a clássica oração do anjo da guarda, e pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Versa muito mais sobre inimigos físicos do que propriamente espirituais. A conotação foi sendo desassimilada ao longo dos séculos, né? Então, parece algo extremamente pequeno ou de uma espiritualidade rasa, você fazer uma evocação e ser e erguer sobre a cabeça para ter a revelação da espiritualidade, mas não é muito diferente de quando alguém, diante de uma situação de pânico, temor ou dificuldade iminente, faz o sinal da cruz, em caso de cristão, ou apega-se a um amuleto, em caso de religiosidades africanas, e por aí vamos, né? São métodos que existem desde a antiguidade. A ideia de imprecação é uma ideia muito antiga. A ideia, por exemplo, que o fulano me roubou e eu pego o nome dele, escrevo numa placa ou num pedaço de cerâmica e jogo para trás da minha cabeça num cemitério, e essa pessoa fica imprecada e fica presa, né, dentro da sua própria criminalidade. Isso era feito pelos antigos gregos, isso era feito pelos esse processo chamado ostrakon, né, que depois vai dar origem ao nosso ostracismo, porque os votos do ostracismo eram todos feitos em pequenos pedaços de cerâmica, que eram usados como rascunho, e essas imprecações também eram feitas em pequenas placas de metal que eram muito enterradas em cemitério. Então, faz parte da magia da antiguidade grega, faz parte da magia egípcia, da magia greco-romana, podemos incluir, e claro que na Idade Média não vai ser diferente, e hoje em dia também acredito não ser diferente em vários lugares, em várias religiosidades. Outros métodos, segue depois do exemplo do Murfield, outros métodos eram dar um pedaço de pão sobre o qual tivessem sido escritas algumas letras ao suspeito. Caso ele não conseguisse engolir, seria o culpado. Quer dizer, então, se ele tivesse um engasgo ali, ia ser um engasgo suspeito, você pegava ele, mão para trás, esteja preso e acabou o drama, né? Ou ainda reunir todos os suspeitos diante de um muro sobre o qual fosse desenhado um olho. Quem tivesse cometido um furto começaria a lacrimejar pelo olho direito. E tem que ter atenção, porque às vezes um lacrimejava no olho esquerdo e era pego como inocente. Não pode, tem que lacrimejar no olho direito. Se o culpado nega, é fácil. Você vai no olho que está pintado no muro e finca um prego de cobre e você fica olhando para os suspeitos. É claro que o culpado vai começar a gritar como se ele próprio tivesse ferido. É uma coisa interessante. Ela dá, inclusive, até a fonte aí, a Magia na Idade Média, essa obra de Kirchhoffer, da Universidade de Cambridge. Então, você imagina uma cena como essa, alguém tendo o olho perfurado, né, e sendo efetivamente revelado ou conspurcado. Não esqueçam, e aqui é algo importante de se falar agora, já que o parágrafo seguinte, a pergunta é feita de quem eram efetivamente esses bandidos, é importante aqui a gente pensar que muitas das vezes esses são verdadeiros rituais catárticos coletivos, onde para desanuviar a cobrança sobre o governo central, que a gente já sublinhou e sabe que era desorganizado, essas culturas pegavam o primeiro que aparecia e, olha, ali está o culpado, aquele é bandido, aquele é o estuprador, aquele é não sei o quê, e aquelas pessoas são, sabe, achincalhadas, muitos são mortos, torturados em praça pública, em verdadeiros espetáculos macabros coletivos, para apaziguar os ânimos, principalmente nas cidades onde a pobreza e a ladroagem corrupta nos âmbitos governamentais rolavam soltas, né? Quase sempre você vê uma população mais humilde, sem acesso aos meios de informação, extremamente reacionária e raivosa, por ser extremamente também oprimida por aqueles que estão no âmbito da sociedade e agindo com as maiores aberrações que a humanidade já via, né? E isso não se restringia apenas ao banditismo, se apresentava também
em outros nomes, em outras montas. Vê se a gente, antes de começar a responder essa pergunta, ver a resposta que ela dá, quem eram esses bandidos, a gente quer colocar alguma complementação, alguma pergunta a ser feita aí. A complementação que vem se falando aqui, quem quer colocar, é que até hoje nós vemos, né, alguns métodos nós não fazemos, né? Você for dar um pedaço de pão para cada um que é suspeito, tem muita gente engasgada. Não seria exatamente um passado era, foi e continua sendo que não se prossiga, né? Os métodos mudam, mas a qualidade da natureza é a mesma. A única diferença é que, mesmo na Idade Média, haveria um mecanismo de segurança para os mais abastados. As guildas, por exemplo, tinham seguranças próprias para aqueles associados, determinadas obras, enfim. Na terra, no feudo, por exemplo, a gente via o senhor feudal estabelecia uma espécie de um xerife que tomava conta de uma região, tomava conta de uma determinada tropa. E na Idade Média, pergunta que complementa, havia essa proteção. Então, a gente vê algum setor operário qualificado na guilda e alguns nobres, a gente vê inclusive naquele livro Os Pilares da Terra, só para complementar, né? Ajudar a complementar. E a burguesia ou aqueles que conseguiam fazer dinheiro, eles também eram aqueles que faziam os pilares da terra, vinha a corrupção, davam dinheiro para o pobre, perdão, para os nobres, dava dinheiro para o xerife, dava dinheiro para qualquer um mais excluído, outro menos excluído, iam delatar o vizinho, iam fazer, por exemplo, no caso do Robin Hood, a gente via que o xerife efetivamente era um corrupto, né? As pessoas tinham ódio do xerife, né? Não teria uma diferença absurda, né? Claro que as pessoas eram menos vistas. Hoje, quando se faz algo, alguma criminalidade e tal, a visibilidade ela é muito maior. Mas os comportamentos eles eram mais ou menos iguais. Agora é interessante o que, só para voltar aqui uma outra colocação que chegou, hoje por acaso foi feita uma leitura aqui toda a situação, uma situação muito análoga, o que impressionou aqui nessa pergunta é extremamente análogo à percepção. Inclusive o que a gente falou aqui, é muito difícil você eliminar essa praga que a gente tem, por exemplo, a ideia da milícia, do traficante, efetuando e marginalizando os próprios pobres. Né? Essas milícias, esse tráfico, eles se unem para achacar os pobres. Eles não vão achacar os ricos, não vão achacar efetivamente, por exemplo, um estado policial. Quando a polícia adentra num condomínio sofisticado, há tiro, né? Uma classe mais alta, há tiro à morte. Agora, quando vilipendia o pobre, nós não temos. Há muita coisa que a gente impressiona, até ela pede desculpa aqui por se adiantar, mas algumas coisas que a gente chama a atenção do povo, a gente repara, hoje é tão em termos de regresso, algumas particularidades, há algumas postagens, inclusive, mostrando cabeça decepada, sabe? Uma agressividade política e moral. Então, por que que o ódio ele é tão crescente, né? Por que que esse ódio ele segue nesse caminho? É algo de uma impressionância, né? Quer dizer, algo assim que a gente vê muito forte, muito intenso. Então, a gente vê, muitas vezes, que esses excluídos, quando eles são trazidos à sociedade e tem-se uma visão de vários conceitos, que é, por exemplo, a ideia de representatividade, a ideia
de o conceito social do lugar do outro, da alteridade, é uma escada, né? É um passo paulatino. É óbvio que hoje ninguém expõe em praça pública, em meio a uma sociedade democrática, ou pelo menos se pressupõe democrática, seja o Brasil ou os Estados Unidos, você não expõe como você expunha na Idade Média, como um vencedor de guerra, pegava-se a cabeça de um general, era decepado e colocado em praça pública para intimidar aquelas peculiaridades, né? E era aquilo que a gente falava. Eu não vou intimidar efetivamente quem tem como se defender. Então, vejam que está subentendido, sotoenteso aqui no elemento do banditismo e dessa cultura, que é a cultura espúria daquele que está à margem da sociedade, ou como nos termos que a gente viu ali, o saqueador ou o ladrão, está incluído aqui, subentendido, o preceito da covardia. Então, isso ajuda muito a gente a definir, à medida em que nós vemos progressos, principalmente nas sociedades democráticas, ou aquelas que muitas a gente vê se dizem democráticas, mas não são ipso facto democracias, né? Algo que o Aldous Huxley no passado já alertava como uma possibilidade muito real no futuro, que o pior tipo de democracia poderia ser aquele que era assim chamado, era por todos percebido como democracia, mas que na verdade agia de forma muito mais tirânica do que propriamente as democracias que tinham por nome tirania, né? ou uma teocracia violenta garantida no fio da navalha, como a gente viu na Idade Média, vários estados, por exemplo, muçulmanos, até cristãos, é só você pensar em alguns estados cruzados em que ou obedecia ao cavaleiro ou perdia a cabeça na praça pública, né? Já que a gente estava comentando esse aspecto assombroso da humanidade, que seria expor em vários meios imagens que estimulassem violência ou algo nesse sentido. Então percebam aqui que existe um fator social muito forte. E eu acho que é um pouco a ideia que a Helena Percivaldi traz aqui, e é um pouco a ideia que, mesmo que a gente busque refúgio na sociologia, na antropologia, ou no entendimento universal de uma sociedade, a gente vai acabar esbarrando quase sempre no aspecto social. Seria aquele aspecto social de um regramento marxista ou materialista? Não exatamente. Trata-se aqui da ideia da exclusão, que é o grande efeito do tópico. Quando eu vejo um bandido, e a pergunta é muito simples, quem eram esses bandidos? E a primeira coisa que é dita embaixo é pobres e abandonados que não tinham outro meio para se manterem senão a delinquência. Todo bandido era um pobre abandonado que não tinha meios para se manter senão a delinquência? Não, porque não pode se dizer em nada na história, nem na sociologia, nem na antropologia, nem nada que diz natureza do homem, que é totalitário. Vou dizer, olha, todos os homens. Não, mas era a grande imensa maioria, da cifra de acima de 80%, 90%. Como da mesma forma que você vai ver representatividade da população carcerária de um país como o Brasil, como os Estados Unidos, que tem a maior população carcerária do mundo, quem são esses pobres que estão ali? Né? Não tem. Cadê os ricos que estão ali? Parece simplificado, parece simplista? Parece. Né? E aí é que está por trás o esvaziamento do questionamento de diversos movimentos sociais. Quando vem o crescimento em representatividade em vários segmentos tidos por excluídos, eles ganham espaço, começam a ampliar, começam a fazer sua voz valer, mas cada vez um passo, né, a seu turno, vai diminuindo essa voz que sempre foi sobrepujante, que silenciou sempre os excluídos. E esses excluídos, de muitas maneiras, como nós vimos, eles necessitam, por aqueles que fazem parte também do mecanismo social que os cria, serem ouvidos
e serem vistos. É por isso que me permitam aqui voltar rapidamente ao começo do tópico, onde é dito com todas as letras, até lá no começo do capítulo, né, quando nós sublinhamos a ideia que ela fala aqui do homossexual, que ele é condenado sem piedade, o outro rouba e coloca a sociedade em perigo, torna-se simpático, porém, quando rouba dos ricos para dar aos pobres. Ou seja, se há uma justiça social, há uma espécie de um perdão, não da sociedade como um todo, mas daqueles que poderiam, de outra feita, ajudarem a condenar. Dá um exemplo. Muitas pessoas são condenadas nas democracias contemporâneas não pelo crime que efetivamente cometeram. Às vezes os crimes nem são previstos em lei em sociedade como crimes condenáveis, mas essas pessoas elas são condenadas por pura pressão popular. Não estamos entrando no mérito de defender aqueles que cometeram um crime. Então, tendo esse cuidado aqui, mas de demonstrar a vocês o seguinte, que quando há uma pressão popular, aqueles que de outra forma não seriam penalizados, porque têm os devidos meios para efetivamente se defenderem ou entrarem atrás de uma possibilidade, olha, eu tenho como pagar um advogado, ou eu tenho como garantir a minha defesa, eles agora estão sendo condenados por pura pressão popular. Né? E isso acontece nas democracias, onde cada vez mais você vai vendo essa voz sendo escutada. É claro, esbarra sempre naquele fenômeno. E a representatividade, né? Que foi colocada. E a representatividade? Ainda muito pequena, mas galgada, passo a passo, até você chegar no nível. O problema é as tomadas de assalto. É curioso a gente falar de bandido e usar essa expressão, tomada de assalto. E o que seria essa tomada de assalto? É a tomada de assalto que vem com velhos clichês de um conservadorismo de interesses que vai dizer ideias do tipo: há uma corrupção por trás desse excluído, há uma corrupção, há um pecado, um apelo a uma religiosidade, há um pecado por trás desse detrator, ou desse homossexual, ou dessa figura aqui, né? A gente está enfatizando, claro, no encontro de hoje a ideia do bandido, que é o que ela começa com o tópico, mas a gente vai desdobrar isso para outros tipos de excluídos. Né? Mas uma coisa não muda, é a resposta dessa pergunta. Quem eram esses bandidos? Pobres e abandonados. Pobres e abandonados quase sempre. Porque se eu tenho acesso às armas, se eu tenho acesso ao ferro na Idade Média, né? Se eu tenho acesso aos meios de autodefesa, eu não vou entrar para o banditismo. Agora, há uma escolha. Eu tenho acesso. Eu sou vinculado a uma guilda. Eu sou uma milícia, no sentido positivo, que era a antiga milícia de salvaguarda que essas guildas produziam para os feudos. O que eu posso fazer? Eu vou ajudar a manter essa comunidade. Mas se eu não tenho um sentimento de pertença, e aí a importância da organização social e política dentro das comunas, dentro dos centros urbanos, e isso só vai acontecer de forma mais acentuada a partir do século XIII, eu perco a minha identidade. Ao perder a minha identidade, eu, se sou lá chefe da milícia, não tenho o menor problema em entrar dentro de uma guilda e roubar o dinheiro de todo mundo e sair dali com a cara mais lavada, e quando me perguntarem, eu digo, olha, foi ele. E aí a gente vai lá, desenha um olho na parede, espeta o prego e vê se ele vai gritar. Se ele não gritar, você pisa no pé dele, porque ele dá um grito, você diz, ó, pega o bandido. Né? É mais ou menos desse jeito. Então você cria o cenário, você cria o elemento, né, que é até considerado politicamente incorreto de se mencionar, mas é a ideia do bode expiatório. E isso é feito em diversas sociedades até o problema. Porque o problema não é um desvio de uma verba pública que devia voltar para a população. O problema é que esses pobres vagabundos ficam na rua aí, tudo de pedinte. Né? Então a gente inverte a natureza, você culpa a vítima, isenta o real culpado, ou aquele que tem a responsabilidade, e aí você redime aquele que de outra forma, em qualquer uma outra sociedade, não seria redimido. Então vejam que é curioso, porque o que a professora está falando aqui, e muito nos interessa, é o caminho que é aberto não só para quem é o excluído, mas por que é excluído. E, principalmente, por que alguns, por fazerem algo de
monta maior, às vezes, ou monta de igualdade, não são condenados tanto quanto aqueles que efetivamente são excluídos, né? Porque não há esse interesse. É aquela velha história, aquela velha canção. Se você grita, pega ladrão, não fica um, né? Essa é a ideia. Então, a pergunta dela é muito basilar. Quem são os bandidos? São pobres e abandonados que não tinham outro meio para se manterem, senão a delinquência. Havia casos patológicos, aquele que roubava porque realmente tem uma cleptomania, porque tinha um espírito tacanho, uma alma sem luz, alguma coisa dessa natureza? Tinha. É claro que tinha, mas é muito nítido. E quando você vê as fontes, e não precisa ir muito longe, você pode pegar o elemento do deviance, né, que é o desvio social. Se vocês jogarem essa terminologia de estatística, né, deviance, que é uma terminologia sociológica, você consegue entrar dentro do aspecto. Eu vou até colocar aqui no vídeo, para quem eventualmente depois for buscar, essa ideia do deviance. Acho que eu consigo colocar aqui, ó, deviance. Então, é uma ideia que traduz sociologicamente uma ação que esse comportamento de um indivíduo, ele viola, sociologicamente falando, aquelas normas sociais, incluindo o crime. Algumas violações elas são informais, mas seguem consideradas desvios sociológicos. E em vários quadros sociológicos a gente vê a ideia do chamada regressão de desvio, onde um determinado grupo social, tido como desviado, vai sendo cada vez mais atrelado àquela prática. E aí, por extensão, você vincula o ideal de desvio a uma determinada classe, a um determinado estamento, principalmente, dessa sociedade. Isso é muito importante porque a gente entende, do ponto de vista sociológico, tudo o que se passa, né? Então, vamos juntos aqui acompanhar a continuação dessa explicação que ela faz, que eu acho que ajuda a esclarecer o fenômeno de quem eram esses bandidos. Ela fala, mas também, como testifica o próprio exemplo citado, são cavaleiros deserdados, que deveriam, de qualquer maneira, arranjar um jeito de sobreviver. Né? A gente não entrou, e nem vai entrar hoje, não vai termos tempo para isso, falar da questão da prostituição, mas muitas dessas mulheres, existe a patologia vinculada a uma sexualidade extrema, e a pessoa tem um vínculo quase psiquiátrico de um fetiche de ser dominada por pessoas estranhas em troca de dinheiro. Mas isso são exceções. A maioria eram mulheres deserdadas, acompanhadas pelo marido, faleciam com filhos que se viam obrigadas ao meretrício para receber algum tipo de pecúnio ou estipêndio como contrapartida. Né? E aí, claro, aquilo que eu disse, a tomada de assalto, o surgimento da proxenetagem. Enfim, parece que, ao entendermos o fenômeno da exclusão, existe uma moldura que a todos eles pertence. A ideia da exclusão por força das circunstâncias, tomada de assalto por um poder maior que o legitima ou exclui, tolera ou não, e aquilo passa a integrar, a fazer parte da sociedade, não de forma direta, mas de forma indireta. Se mantém à margem, a marginalia dessa exclusão. É muito interessante, porque aí a gente começa a ver, sociológica e antropologicamente, como é que funciona o modus operandi do processo da exclusão. Quando a gente tem a ocasião de aplicar isso à nossa contemporaneidade, vemos, como foi falado, que isso está presente ainda hoje, mas assim de forma gritante e inexorável. Então ele fala aqui dos cavaleiros deserdados, que tinham de alguma maneira que arrumar um jeito de sobreviver. Fala que esses cavaleiros, assim como outros abastados, descontentes com aquilo que tinham, davam-se aos saques para conseguir o que lhes faltava no padrão de vida desejado. Aqui abrimos um parênteses para a ideia do fetiche da ladroagem. Sabe aquela pessoa que tem dinheiro, mas ele tem um fetiche de roubar uma bala da loja de conveniência?
Ele não precisa, mas ele rouba. Ele vai a uma loja de produtos e ele surrupia, afana. E aí você fala assim, mas isso é só qualquer coisa. Isso é nada demais, é um jogo, é uma brincadeira. Se for jovem, é uma brincadeira de criança. Se for um adolescente irreflexivo. Se for um adulto, é uma pessoa que já não está muito bem da cabeça, está estressada e acaba se dando esses pequenos furtos. Se é uma pessoa de mais idade, vai dizer que já não está mais dentro do próprio juízo, porque os cabelos brancos já não permitem um raciocínio claro. Então vejam que há uma leniência com a ideia da exclusão, como se existissem níveis para, por exemplo, a corrupção. Mas é só uma pequena corrupção. É um furto de luz, é um furto de uma televisão a cabo, é um furto de uma assinatura, e aquilo dali não tem problema. Não tem problema. Né? Porque é social, é socialmente aceito, sociologicamente aceito e, inclusive, antropologicamente permitido. Então, essa leniência é muito grande. Então, se vem aqui um cavaleiro abastado, como um abastado que rouba algo, diz assim, mas não tem problema, eles já são ricos. Se perderem uma coisa, não lhes vai fazer falta. Né? Então, são abastados, descontentes. Pensem na figura de um cavaleiro medieval. Ele lida o tempo inteiro com o senhor feudal, com o chefe da guilda, com os bispos, com as ordens, ou com aqueles que estão acima deles na estratigrafia social. Então, eles veem algo acima. É uma tentação. Eu tenho 10. A maioria vive com 1, mas eu tenho 10. Se eu vejo alguém que vive com 1000, eu vou achar aquilo injusto. E vou me sentir num espírito Robin Hoodiano de pegar daquele que tem 1000 para mim que tenho 10. De repente eu fico com 100 e aquele que tem 1000 fica com 900, mas aquele que tem 1 continua com 1. Né? Então percebam o que está por trás disso. Vejam que há um padrão de tentativa de justiça, mas através da própria injustiça, porque você quer resolver um crime cometendo outro. Você quer resolver um desvio cometendo outro. E até que ponto isso realmente é a saída, é algo que a gente, claro, pode e deve exaustivamente depreender. Ela fala que, assim como os outros abastados, descontentes com aquilo que tinham, davam-se aos saques para conseguir o que lhes faltava no padrão de vida desejado. Então, veja, não é porque lhes faltava algo, é porque lhes faltava o que desejavam. Não estavam passando fome. Percebam? Então, há uma profundidade nisso. Se a gente pega aí o exemplo que ela cita, do Mayer Helmbrecht, né, esse pequeno poema escrito por Werner der Gärtner, ou Gärtner, em 1250, em que há um protagonista do mesmo nome, só fala uma vez, ainda bem que está gravado, e esse camponês certamente ele não era, explica a professora, de baixo nível. Ele larga a ocupação que ele tinha, se torna cavaleiro numa época em que a cavalaria já estava comprometida inexoravelmente pelo declínio e era povoada por quem? Por vilões, desordeiros, em busca de pilhagens fáceis. Eu não sou cavaleiro porque tenho ideais heróicos de proteção aos que têm dificuldade, aos que estão excluídos da sociedade. Não, é como uma ideia de vantagem. Ou seja, um cavaleiro corrupto. E por que cavaleiro corrupto e não cavaleiro ladrão? Cavaleiro bandido? Ora, apenas porque muitos deles, de tanto pilharem, já eram ricos. E aquela brincadeira que eu fiz é uma brincadeira triste, porém verdadeira, que é, se ele é rico, você diz que ele é corrupto. Se ele é pobre, você vai dizer que ele é ladrão. É mais ou menos a mesma ideia. Né? Não tem problema se ele largou a profissão dele para fazer pilhagem fácil, ele é um cavaleiro corrupto. Mas a gente sabe que ele é ladrão. Essa é a ideia. Né? Olha que interessante a fala da professora aqui nessa frase seguinte. Vocês acompanham junto comigo. Dado a sujeira, depois de anos de pilhagens, retorna à casa rico e envaidecido, pronto para organizar em grande pompa o matrimônio da irmã com um de seus capangas, para que o dinheiro não saia dali do meio da vilania. Né? Durante os banquetes, porém,
os vilões são capturados. Olha que interessante essa história do Meyer Helmbrecht, né? Então, aparece o vilão, ele ficou anos pilhando, matando, destruindo e saqueando, e agora ele faz um casamento da irmã com um dos capangas, e ali ele é capturado. 9 deles terminam enforcados, são logo enforcados. Helmbrecht, cegado e mutilado de uma mão e de um pé, imagina a cena, é expulso pelo pai para a floresta, onde pouco depois é surpreendido por um grupo de camponeses vitimados por ele. O que os camponeses fazem? O enforcam. Olha só a profundidade disso que está sendo falado aqui. É a prática de um povo. Ah, mas é só uma historinha fictícia. É só uma historinha fictícia, mas você pode se perguntar nesse instante, será que se isso acontecesse efetivamente na sociedade medieval, essa ficção não se tornaria realidade? Gente, não se esqueça, a ficção ela é mais verdadeira que a própria realidade. Não vamos nos iludir. Mas aqui temos consciência do que é a ficção. O papel da ficção é esse. É, ao mostrar algo, esconder outro. E ao mostrar outra coisa, esconde uma terceira. Então, aqui, ao esconder o que essa sociedade pensa, ela revela como ela opera, na base da forca. Segue a conclusão do subitem. A epopeia de Helmbrecht contém, pode-se dizer, todos os elementos de um caso típico. Vamos sublinhar isso? Todos os elementos de um caso típico. 2 pontos. A sede por pilhagem, a rebelião contra a ordem social, a traição dos valores familiares, a falta de moralidade e a opressão dos pobres e dos fracos. Então não precisa nem sublinhar a parte que fala do Helmbrecht. Por quê? Porque essa moldura que a Helena Percivaldi brilhantemente enumera aqui no fim do subitem, ela pode ser aplicada a quase todo tipo de exclusão. Talvez a sede de pilhagem não, mas a rebelião contra a ordem social, isso está em todo o ideário de exclusão. Pensa num excluído aí que não está envolvido numa rebelião contra a ordem social. Né? Uma mulher extremamente independente, ela vai ser excluída numa sociedade que não admite mulheres livres. Não é isso? Uma cabeça pensante filosófica que emana por si só e procura viver a vida segundo valores refletidos e não valores automatizados, arraigados por uma sociedade arcana. É uma rebelião contra a ordem social. Aí diz a traição dos valores familiares. Você pode até botar entre parênteses, valores familiares estabelecidos. Porque quais são efetivamente os valores familiares, se não aqueles que são combinados sociologicamente, antropologicamente, num contrato social entre os povos? Né? Então, se você não combina dentro da sociedade o que é a família, você não pode condenar aquele que você acha que não é família. Né? Quando a gente adentra numa sociedade, a ideia do que é a família já está definida. Se você sai daqui e vai para uma sociedade poligâmica, poliândrica, por exemplo, uma mulher tem 5 maridos. Poligínica, um homem tem 4 mulheres. E aí a gente vai vendo se instalar o que é o ideário de família ou não. Se eu volto ao Antigo Egito, por exemplo, eu vejo a história de Ramsés II, que em determinado ponto se casou com a própria filha. E teve mais 2 filhos. Ele que teve mais de 100 filhos. Né? E aí a gente vai dizer, aquilo não é família. Aquilo não é família da nossa sociedade. Mas na sociedade deles era aceito. Era benquisto o elemento incestuoso? Geralmente não. Mas, né? Mas, se você está na crista da onda, se você está, né, vivendo no topo da sociedade, aí a coisa muda de figura. Não é verdade? Era aquilo que dizia o antigo grupo sueco ABBA. Money, money,
always sunny in the rich man's world, né? É sempre ensolarado no mundo dos ricos. Pode tudo. Pode incesto, pode vilipêndio, a ordem estabelecida, pode rebelião. Não é verdade? Se o indivíduo que traiu os valores familiares estabelecidos, que se rebelou contra a ordem social, que não tem moralidade, ele é rico? Ele é excêntrico. Vejam o nosso Canova. O Canova não, o Canova era o escultor, o Casanova. Né? Ele era o quê? Excêntrico. Ele era excêntrico. Era um homem excêntrico, um homem dado aos fulgores da carne. Era um homem algo excêntrico. Agora, se estivesse à margem da sociedade, aí sim seria um excluído. Então, é preciso também ter a opressão. É exclusivamente social? É exclusivamente material? Não. É também a ideia quase darwinista social da fraqueza, àqueles que não é dada a voz. Por isso que a professora foi clarividente, ela descreve exatamente essa frase que foi a última coisa que a gente sublinhou, a opressão dos pobres e dos fracos. Então, o fraco não necessariamente é o pobre, mas pode ser aquele que não tem a voz. Então, nessa história que ela usa quase como um arquétipo de esclarecimento do que nós estamos vendo, o pano de fundo explica: a floresta é um lugar habitado por párias de todo tipo, como o próprio nome diz, os bandidos ou os banidos. Eles foram excluídos, alijados da sociedade pela sua conduta civil e vagam sem pátria ou destino. É claro, a história não vai terminar de outra forma senão a forca. Por quê? Porque o Estado, com o seu peso amorfo, exerce um poder pretensamente duradouro. Vejam, a justiça, laica ou eclesiástica, pouco importa, faz com que esses que tentam subverter a ordem social voltem ao seu lugar, reservando-lhes a, aspas, justa, aspas, e exemplar punição. Façam um favor a si mesmo e sublinhem. A justiça, laica ou eclesiástica, pouco importa, faz com que esses que tentam subverter a ordem social voltem ao seu lugar. E lugar esse que foi destinado e determinado pela sociedade excludente. Não é que o lugar é de pertença original. Porque, afinal de contas, todos somos do mesmo lugar. Né? A igualdade nos é garantida pela própria natureza. O que não é garantido, né? A igualdade é natural ao homem. O que não é garantido é o cultural. Não é verdade? A igualdade é natural, a desigualdade é cultural. Então, a justiça faz com que esses que tentam subverter a ordem social voltem ao seu lugar. E cuidado para você não entender que esse lugar é o lugar do qual eles pertenciam e nunca deviam sair. Não, é o lugar que aquela sociedade, aquele elemento comum determinava. Porque em alguns lugares, se o camarada rouba, ele perde a mão. Em outros, ele assume um cargo administrativo, público, ele é exaltado em praça pública. Né? Então a gente tem que ter essa dicotomia, o lugar reservado por aquela sociedade. Existe uma diferença muito grande entre você pensar num enxame de vespas, uma colmeia de abelhas e um enxame de mosca varejeira. Cada uma vai habitar no devido lugar. Então, quando você falar que ela vai para o devido lugar, pensa bem para onde vai a vespa, para onde vai a varejeira e para onde vai a abelha. E aí a gente começa a entender que esse lugar, ele é um lugar cultural definido. Se você quiser, para não ter dúvida numa leitura futura, puxa uma seta dessa palavra lugar e coloca definido socialmente. Ou, entre parênteses, cultural. Né? Em oposição ao elemento da natureza. Então vejam a profundidade do que está sendo colocado aqui. Né?
Então, isso é muito interessante porque ajuda a gente a trazer essa reflexão, não só para a contemporaneidade, e eu acho isso relevante porque quando regressarmos vamos falar dos delitos e as penas, então a gente tem que estar muito afiado na questão da justiça, e eu quero deixar esse gancho para o encontro seguinte. Essa ideia do que é efetivamente justiça tem que ficar muito clara, por isso que ela botou ali entre aspas. Essa justiça, ela foi feita de forma exemplar? Depende. É aquela velha história. Você pode dar vida a esses homens? Não. Então, quem seria você para condená-los à morte? Ah, mas ele roubou. Ah, mas ele vilipendiou. Ah, mas ele... A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque senão, o que você está fazendo? A pena de talião, né? Olho por olho e dente por dente. E daqui mais um pouco, como vai estar todo mundo de 4, vai ser pata por pata, né? Porque já virou bicho, e já está criando uma justiça ao sabor das circunstâncias. Ou vocês não acham que tem, já volto com a pergunta, ou vocês não acham que tem um certo prazer, vamos raciocinar, de um orgasmo público coletivo em você enforcar uma pessoa, em você pegar para uma execução alguém que criou um mal ou um dano a um determinado grupo que por si só já era excluído, como esses na epopeia do Helbrecht, que foram por ele roubado e agora vão lá e não pensam duas vezes. Ele escapou, mas acaba também sendo enforcado. Ou seja, se os chefes não o fizerem, a população vai fazer a justiça com as próprias mãos. Tem uma pergunta aqui, pode fazer. A pergunta que está sendo colocada aqui, uma observação na grande realidade, é a seguinte: não sabemos o senso de justiça. Na verdade, é uma ideia associada à vingança. É o pressuposto da vingança, né? E aí é que a gente passa a uma outra ideia central. E algo interessante que a gente pode ver além da vingança é você dar vazão a todas as mazelas e essas frustrações sociais. Aqueles que foram pisados, vilipendiados, injustiçados, é um dique que tem um furo que vai vazando, 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 até que rompe-se e vem uma horda de frustração, de vingança, né? A vida passa a valer pouco, tudo é colocado ali numa espécie de uma catarse violenta que expurga, expura e cria o princípio central. Pode ir. Mais uma observação que está sendo falada aqui, é interessante colocar que a gente vê em vários países. Isso acontece em muitos lugares do mundo, em várias democracias. Alguns têm mais sorte ou menos sorte de expressar os seus ideários políticos, inclusive nos jovens, inclusive na sociedade. Várias particularidades vão surgir a partir daí, porque a ideia, novamente, da representatividade, da justiça e, claro, da luta por uma igualdade dentro dessa população. Então, queria agradecer a vocês pela incursão, pelos comentários. A gente fecha esse começo, esse primeiro item, falando dos bandidos, e quando nós voltarmos no nosso próximo encontro, vamos efetivamente entrar no próximo item, que são os delitos e a penas. Então, até o próximo encontro.